No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre por que o Carmelo é tão importante na história da igreja. Muito bem, pessoal, se você ainda não é inscrito, então pode ir deixando aqui o like, fazendo sua inscrição, compartilhando com os amigos. Se você gosta ou tem interesse, quer descobrir mais sobre o Carmelo e sobre os principais expoentes dessa espiritualidade carmelitana, esse é o vídeo então que você deve assistir até o final. Como você sabe, a minha biblioteca católica, e se você não sabe, vai saber agora, ela tem uma relação de muito carinho e de muita proximidade com os carmelitas, com o Carmelo. Inclusive, a gente tem aí uma relação institucional com muitos carmelos espalhados pelo Brasil. A gente sempre pede orações e as irmãs também contam com as nossas orações. Por que que a MBC, e não só a MBC, por que que toda a igreja então reverencia o Carmelo? É importante você saber que o Carmelo ele não existe a partir de Santa Teresa, certo? Santa Teresa é a grande reformadora do Carmelo, mas o Carmelo existe desde Santo Elias, desde o profeta Elias, no Antigo Testamento. Existe aí a tradição carmelitana porque ela se estipula no Monte Carmelo, que é um monte que existe lá na Terra Santa. Santo Elias deixa, certo, um legado a partir de Eliseu e depois outros grandes profetas, que ao longo do tempo vai participando, como que em paralelo, de vários pontos da história da salvação, e depois que chega o cristianismo, vai então também se converter, uma parte dele, a Nosso Senhor Jesus Cristo, vai acreditar, vai crer no Messias. E isso acontece ao longo de muitos séculos, onde vai se tendo algumas regras e alguns códigos de vida, que vai relaxando em diversos pontos para algumas pessoas. Até que, depois de mais ou menos aí, uns 1500 anos de cristianismo, nós chegamos no grande expoente carmelitano. Quando a gente fala Carmelo, a gente lembra dela. Quando a gente fala vida carmelita, a gente sempre lembra dela. Mas sempre é importante a gente frisar que ela não é a fundadora, ela é a reformadora do Carmelo, que é Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa de Jesus. Que nós já publicamos as 3 principais obras aqui, inclusive, talvez você não conheça. O Caminho de Perfeição, foi a primeira que a gente publicou. O Livro da Vida, que é uma obra espetacular. E o Castelo Interior, que podemos dizer que pode ser a principal obra dela. Tem gente que debate entre essas duas aqui, certo? Mas o Castelo Interior marcou principalmente essa visão de ver a alma com moradas. Já existia isso ao longo da tradição patrística, mas Santa Teresa fincou o pé mesmo nisso e colocou isso em outro patamar, especialmente em matéria de tradição oral, tradição cultural na igreja. Bom, Santa Teresa é o grande expoente e junto com ela, ao mesmo tempo em que ela fazia a reforma no Carmelo feminino, existiu então um grande santo, um grande místico, um grande monge chamado São João da Cruz. Nós já editamos A Subida do Monte Carmelo, que é uma obra espetacular. São João da Cruz também tem outras obras, e que fez esta reforma também acontecer, então, no lado masculino do Carmelo. Lembrando que o Carmelo, tradicionalmente, ele tem mais tempo, então, de versão masculina do que feminina. Mas, depois, com o tempo, a força de Santa Teresa fez com que nós enxergássemos o Carmelo sempre com uma visão um tanto feminina, E apesar de que os provinciais ainda são todos voltados, então, para a instituição então masculina. Nós temos aí esses 2 grandes santos. Escreveram obras espetaculares, obras que mudaram a história. Caminho de Perfeição, a primeira obra que Santa Teresa escreve, que é uma espécie de conselhos dela, do que ela passou. O Livro da Vida, que é a história dela contada por obrigação de seu diretor, contando quantas experiências místicas e esses relatos são realmente marcantes. E o Castelo Interior, então, que é a doutrina resumida de Santa Teresa em matéria de evolução mística. Nós temos em São João da Cruz uma característica que, além dessa parte da oração e da mística, nós temos um alicerce teológico tomista muito grande. São João da Cruz é um grande teólogo, além de um grande poeta. Então você vai pegar, por exemplo, Subida do Monte Carmelo, é um comentário, é um poema teológico de São João da Cruz, onde ele vai explicando, E talvez nenhum outro santo conseguiu mergulhar tão bem no Cântico dos Cânticos como São João da Cruz. Então nós temos nesses 2 santos, Santa Teresa mais para o lado da oração, como mãe e mestra de oração, e São João da Cruz, que tem, sim, um estilo literário belíssimo, muito bonito, profundo,
mas tem terminologias teológicas muito bem estabelecidas, né? Os grandes expoentes da espiritualidade carmelitana e que mudam a história do Ocidente inteiro. São João da Cruz e Santa Teresa acabam se tornando referência na forma como nós vivemos a espiritualidade carmelitana, com especialmente, né, a questão da oração mental, traz para a história da igreja uma espécie de reforço, né, nesse tipo de oração, que é um tipo de oração pessoal, íntima, e que estabelece, então, por doutrina e por vida, né, por ter tantas experiências místicas na vida, traduzidas em obras, e na própria tradição da reforma carmelitana, um verdadeiro tesouro para a história da igreja. Nós temos nesses dois nomes os grandes expoentes, né? Os dois grandes pontos basilares, e que auxiliam depois e vão interferir positivamente, certo? Vão, assim, trazer uma grande influência em diversos outros santos, certo? Tanto carmelitas quanto não carmelitas. Então nós temos aí a relação do Carmelo estabelecido com diversos países, estabelecido com diversas instituições, e o Carmelo se torna, né, um dos membros muito queridos para a igreja, mudando inclusive a forma como papas vão governar a igreja, porque eles governam a igreja a partir, obviamente, do munus, né, do pontificado, nosso Senhor Jesus Cristo, mas também tem a sua personalidade ali, né, que Deus se usa. Então, quando nós pensamos, por exemplo, em São João Paulo II, né, que é mais recente, é mais fácil de nós sabermos, nós temos ali toda uma influência de São João da Cruz nele, e assim muitos outros sacerdotes, bispos e papas, né, sofreram a influência dos carmelos, dos carmelitas, né. Agora, você vai me dizer, Júnior, não é só esses dois, certo? Nós temos mais uma figura, mais um expoente gigantesco sobre o Carmelo, que influencia muito os últimos 2 séculos, chamado Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face, né? Santa Teresinha de Lisieux. Esta menina de apenas 24 anos, né, que morre com 24 anos, altera muita coisa nos últimos 2 séculos, justamente porque redescobre a doutrina da pequena via, né? Ela traz de novo, traz ao nosso alcance, a partir dos seus escritos e da sua vida, aquela santidade vivida no ordinário das pequenas coisas, que sempre foi pregada, né? Ou seja, Santa Teresinha é filha espiritual de Santa Teresa, filha espiritual de São João da Cruz, mas que sempre foi pregada pelos carmelos. Só que, obviamente, com todas as revoluções, todas as transformações que o mundo moderno sofreu, né, estavam se perdendo. E ali, né, como que um tesouro escondido naquela pequena cidade de Lisieux, nós temos então essa santa tão grande de alma e tão fraca de corpo, né? Mas temos ali um vigor, uma fortaleza tão grande, uma santidade tão grande que impactou o mundo. E bom, você provavelmente já ouviu falar de Santa Teresinha. Muito difícil conhecer um católico que nunca tenha ouvido falar de Santa Teresinha do Menino Jesus. Esses 3 grandes santos são os 3 grandes nomes hoje do Carmelo, né? Provavelmente vão continuar sendo aí ao longo dos séculos. São um grande exemplo, um testemunho e principalmente grandes mestres espirituais para nós. Nós temos aí nessas obras carmelitanas um grande caminho de perfeição, né? Um grande caminho de evolução mística, um grande trajeto, né, de compreensão de quem é Deus, de quem nós somos e de como nós podemos nos aproximar mais de Deus. Então, assim, se nós fôssemos dizer qual é a grande contribuição, a grande importância do Carmelo, e resumir em uma única palavra, nós diríamos que é a oração, né? A oração é o grande ponto marcante do Carmelo, né? É o que realmente o Carmelo traz sempre de forma revigorante para nós, né? E essas obras todas se voltam para que nós tenhamos vida de oração, porque já dizia Santo Afonso, quem reza se salva, quem não reza certamente se condena. Então a oração é o único meio que Deus criou, né, na nossa vida de fé, para que a gente tenha acesso a Ele. E oração, como disse Santa Teresinha, não é apenas um tipo específico de fórmula, mas às vezes é um olhar para o céu, né? É um impulso do coração que nós podemos fazer a qualquer momento do dia, porque Deus está todos os momentos conosco. Nós temos aqui, então, 6 obras carmelitanas já publicadas aqui pela minha biblioteca católica, e outras podem estar a caminho. A gente nunca pode aí revelar os segredos, né? Mas o Carmelo sempre vai ter uma relação muito especial aqui conosco. Nós queremos sempre estar divulgando cada vez mais os santos carmelitas e a espiritualidade carmelitana a partir das grandes obras do catolicismo. Bom, se você gostou desse vídeo, mande para o seu amigo, deixa o like, entra na loja lá para comprar se você é assinante. Se você não é assinante, se inscreva, entre no clube, certo? Vai valer muito a pena, há vários benefícios e você vai poder ter acesso a essas edições exclusivas da MBC
né, com tratamento editorial impecável, como sempre, para você ter na sua casa e ler quantas vezes quiser e precisar. Um grande abraço e com Deus até um próximo vídeo. Valeu!